Espanha surpreende o mundo e fecha seu espaço aéreo para a aviação militar americana. Por que Pedro Sanches insiste em enfrentar a maior potência do mundo? E qual é o segredo dessa nova arma que Israel usou na noite passada, que hoje estão chamando de bombas suaves? O Irã vai responder com as mesmas bombas? O que está acontecendo nos bastidores? Será que a ilha Kark iraniana será o grande ponto de virada nesta guerra? Vamos tratar desses temas após o intervalo. Fiquem conosco. Prezados telespectadores, que a paz, a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Sejam bem-vindos hoje a mais um encontro, se Deus quiser, da série de episódios Opinião, que sempre dedicamos para acompanhar os últimos desdobramentos desta guerra que ocorre no Oriente Médio entre o Irã e a coalizão Ebstei. O primeiro assunto que vamos abordar hoje neste episódio é esse desenvolvimento surpreendente que algumas fontes dentro do Irã revelaram na manhã de hoje. Israel o utilizou pela primeira vez nesta guerra, e ele faz parte do armamento conhecido como bombas suaves, chamadas de soft bomb. O que exatamente é essa nova arma nesta guerra? Bombas de grafite? Na noite de ontem, caros telespectadores, houve no Irã uma queda repentina de energia em várias áreas estratégicas, onde estão localizados quartéis estratégicos, como bases militares da Guarda Revolucionária e outros locais semelhantes. A queda de energia durou horas antes de ser restabelecida. Após investigação e apuração sobre as causas desse corte de energia, ou seja, quando o Irã fez essa investigação e apuração, ficou claro para eles que Israel atingiu essas áreas com bombas de grafite. E essas bombas são chamadas, como eu disse, de bombas suaves. Por quê? Porque elas não matam, não destroem, são usadas apenas para desativar os sistemas de energia elétrica. Essa arma é uma bomba, e quando essa bomba cai, ao lado das linhas de transmissão de alta tensão, linhas de eletricidade de alta tensão, ela espalha uma grande quantidade de fibras de carbono tratadas quimicamente. Ocorre um curto-circuito elétrico, ou seja, um curto-circuito, então acontece um curto-circuito nesses fios elétricos e a eletricidade é cortada. Essa interrupção talvez não dure muito, talvez dure algumas horas, talvez não dure dias, depende da capacidade de restabelecer a eletricidade novamente. Geralmente, dura cerca de 24 horas, no máximo um dia, de acordo com as capacidades atuais. Mas isso causa confusão, especialmente quando a interrupção acontece em áreas estratégicas, como sedes de comando, bases militares e assim por diante. O primeiro uso desse tipo de bomba foi pelos Estados Unidos e aconteceu no Iraque durante a Segunda Guerra do Golfo, em 1990. Essas bombas cortaram a eletricidade de 85% da população do Iraque. Essa arma também foi usada uma segunda vez pela OTAN. Isso aconteceu na Guerra do Kosovo, em 1999, e como resultado, 70% da rede elétrica da Sérvia foi desativada. Também foi usada na Guerra do Iraque em 2003, ou seja, de forma contínua, essas bombas são muito importantes em guerras desse tipo. Por quê? Porque elas têm o papel de confundir o inimigo. Ou seja, a eletricidade é cortada sem qualquer destruição, sem qualquer vestígio, porque há um ataque. Não ocorre, por exemplo, destruição dessas instalações ou da infraestrutura energética e assim por diante. Então, hoje, quando Israel usa essas bombas, isso é uma escalada muito perigosa. Ou seja, pode levar a resultados totalmente opostos, porque isso pode ter um efeito contrário. Ela acha que isso não será descoberto, ou seja, acha que vai escapar da punição, vai escapar da resposta iraniana.
Ou seja, a eletricidade será cortada nessas áreas que ela quiser, sem qualquer destruição. Assim, os iranianos não saberão o motivo do corte de eletricidade. E é isso que fará com que Israel evite a resposta iraniana. A resposta equivalente seria atacar as usinas de energia elétrica em Israel, ou aquelas operadas por empresas ligadas à aliança Epstein, ou seja, em países do Golfo como Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita. Mas os especialistas iranianos descobriram muito rapidamente esse ataque, identificaram a causa desse corte e restauraram a eletricidade ainda mais rápido. E talvez haja uma resposta iraniana fulminante nas próximas horas, o que confirma o nível de prontidão do Irã para essa guerra. Talvez vejamos uma resposta semelhante com essas mesmas bombas também. Não sabemos o que o Irã tem hoje. Pode ser que possua bombas como essas, mísseis balísticos com ogivas de fragmentação contendo dezenas de bombas desse tipo, bombas de grafite. Ninguém sabe exatamente como será a resposta iraniana, mas todos nós estamos convencidos de que a resposta certamente virá. Considerando o que vimos durante toda essa guerra, a coalizão de Epstein passou a sofrer como resultado dessa política de retaliação e hoje não é mais capaz de escalar com ataques desse tipo. Tenham certeza absoluta de que se não fosse por essa estratégia bem-sucedida que o Irã está adotando hoje nesta guerra, a política de retaliação, se o Irã realmente não fosse capaz de responder com o mesmo sucesso, com a mesma eficácia, alcançando grandes conquistas nessa retaliação, o Irã não teria permanecido até hoje de forma alguma. Eles teriam destruído todas as instalações de energia e infraestrutura. Teríamos visto o cenário de destruição de Gaza se repetir em Teherã, se repetir em várias cidades iranianas. Teríamos visto milhares de civis mortos todos os dias. Eles teriam feito o Irã retroceder 100 anos hoje. Então, a única coisa que os impede de fazer isso é a ameaça iraniana de retaliação. É a certeza absoluta deles de que o Irã realmente pode responder com o mesmo impacto. Isso nós acompanhamos claramente durante toda essa guerra, desde o início dessa guerra. Eles atacam prédios residenciais civis, ou seja, até vermos também um míssil iraniano cair e destruir prédios residenciais em Tel Aviv ou em outro lugar. Eles atacam centros de pesquisa nuclear, até vermos um míssil iraniano também atingindo centros de pesquisa nuclear em Dimona. Eles atacam instalações de energia até vermos a mesma resposta, ou seja, uma instalação de energia pegando fogo em várias regiões. Hoje foi em Haifa também e assim por diante. E isso sem mencionar também a resposta que é contra as bases militares israelenses, porque há um grande sigilo sobre as perdas, feridos e o impacto disso nessas bases. Só os Estados Unidos e Israel sabem o real tamanho dessas perdas. Ninguém sabe hoje o destino de Netanyahu, nem o destino do comandante do exército israelense ou do comandante das forças navais ou aéreas, e assim por diante. Todos eles hoje estão escondidos em abrigos subterrâneos e ninguém sabe se estão vivos, mortos ou o quê. Somente hoje, caros telespectadores, houve um ataque de mísseis, ou seja, um bombardeio muito grande lançado pelo Irã contra centros de comando e controle, contra bases militares, contra depósitos militares, contra locais de esconderijo de soldados e pilotos e assim por diante. Em todos os países da região, em Israel, na Arábia Saudita, no Kuwait, nos Emirados, houve um ataque massivo, mas ninguém sabe o impacto desse ataque, o número exato de mortos. Quem são os mortos? Eles são soldados? São generais do exército? Ou o quê? A coalizão? Epstein não tem coragem de admitir as perdas de jeito nenhum, ao contrário do Irã. Quando o Irã sofre, quando as lideranças iranianas são assassinadas, eles vêm a público, admitem e anunciam isso oficialmente, como fizeram hoje ao anunciar o martírio do comandante das forças navais. Mas a coalizão de Epstein não tem coragem nenhuma de admitir perdas desse tipo. E quando o Irã ataca uma instalação em países do Golfo, eles dizem e admitem publicamente: sim, nós atacamos essa instalação. E quando não são eles, também vêm a público e dizem: não fomos nós que atacamos a instalação.
Então, essa é a grande diferença entre o Irã e a coalizão de Epstein. Hoje eles falam sobre uma operação terrestre que está por vir e falam sobre ocupar a ilha de Karg ou outras ilhas, ou seja, no Estreito de Hormuz. Isso pode acontecer? Sim, é possível, porque agora as coisas estão sendo conduzidas com imprudência. Ou seja, quando foi que ficaram tão próximas? Assim como Trump se envolveu nessa guerra, nesse atoleiro, é muito possível que ele se envolva ainda mais em outros atoleiros maiores. Portanto, o maior desastre que pode acontecer aos Estados Unidos é se Trump enviar as forças de ocupação para essas ilhas, se Trump tomar essa atitude insensata. Estamos falando de ilhas que ficam a poucos quilômetros do território iraniano, e esse território iraniano tem um relevo muito difícil. Bem em frente a essas ilhas, encontramos montanhas, terrenos acidentados, todos cheios de sistemas de mísseis, lançadores de foguetes, artilharia, drones escondidos nessas montanhas. Então, o ataque aqui é totalmente diferente porque estamos falando de uma distância curta, ou seja, o ataque será feito com mísseis balísticos, com mísseis antigos de curto alcance, com artilharia, com lançadores de foguetes, tudo isso o Irã possui, ou seja, em grande quantidade. Por isso os Estados Unidos não conseguem, ou seja, ocupar essas ilhas como a ilha Karg. Talvez realmente consiga fazer isso, Reza, pelas capacidades aéreas que eles realmente têm, mas o desafio é que não conseguem permanecer lá. Será que ele vai conseguir enfrentar essa armadilha? O que o espera? Hoje dizem que o objetivo é tomar a ilha de onde 90% do petróleo iraniano é exportado. E assim, eles a colocam nas negociações com os iranianos, ou seja, fazem dela um ponto de negociação. Livrem-se desses mísseis que vocês têm e nós daremos essa ilha para vocês. O estranho é que eles pensam assim, ou seja, que desse jeito vão subjugar ou conquistar o Irã. Está claro que essa guerra, caros telespectadores, será a causa do colapso dos Estados Unidos, será o motivo do declínio do poder e do prestígio dos Estados Unidos que duraram por muitas décadas. E será o motivo para o retorno do poder e prestígio ao mundo islâmico. Porque o Irã é quem vai liderar o Oriente Médio a partir de agora, depois desta guerra, e vai liderar inclusive todos os países do sul global, porque será, após esta guerra, o modelo bem-sucedido de resistência e enfrentamento. Da mesma forma, caros telespectadores, vemos que hoje houve mais uma decisão forte, mais uma decisão corajosa, às quais este país já nos acostumou. Espanha desde a ascensão de Pedro Sánchez como primeiro-ministro, depois das decisões fortes que diziam respeito aos imigrantes e da oferta de todas as facilidades, ao contrário dos outros países europeus que hoje cercam os imigrantes. E depois de acompanharmos como Pedro Sánchez criticou Israel e seu posicionamento claro e corajoso ao lado de Gaza. E depois que a Espanha enfrentou os Estados Unidos, a maior potência do mundo, e os impediu de usar as bases militares americanas em seu território nesta guerra contra o Irã, hoje vem outra decisão semelhante em relação às forças. O que a Espanha disse hoje aos Estados Unidos? Disse que, a partir de hoje, nenhum avião americano vai sobrevoar seu espaço aéreo para participar desta guerra contra o Irã. Disse que o espaço aéreo espanhol está, a partir de hoje, proibido para aviões militares americanos que se dirigem para essa guerra. A Espanha diz abertamente: não vamos participar de uma guerra que não é oriental. E prestem bastante atenção, isso acontece no momento em que Trump ameaçou a Espanha de cortar relações comerciais com ela. Mas, ao mesmo tempo, ele não pode cortar essas relações. São apenas declarações e ameaças. Por quê? Porque, simplesmente, os Estados Unidos são os beneficiados dessa relação comercial. Os Estados Unidos exportam para a Espanha produtos no valor de quase 30 bilhões de dólares. Mas o que eles ganham com isso? Eles importam dela apenas produtos no valor de 18 ou 19 bilhões de dólares.
Isso significa que os Estados Unidos lucram quase 10 bilhões de dólares por ano com a Espanha. Então não é do interesse de Trump nem dos Estados Unidos cortar totalmente as relações com a Espanha. E é exatamente isso que Pedro Sánchez está aproveitando bem hoje, para que ele possa tomar essa posição corajosa ao lado da justiça, ao lado dos muçulmanos em Gaza, ao lado dos muçulmanos no Irã contra os Estados Unidos. Este país, a Espanha, eu já disse antes e repito hoje, a Espanha é o melhor país para se viver na Europa em todos os aspectos, no aspecto social, no aspecto familiar, em termos de saúde, qualidade de vida e assim por diante. E o povo espanhol é um dos melhores povos europeus, sem dúvida. E especialmente esse grande povo andaluz, que tem uma ligação estreita com os muçulmanos e com a história e cultura dos muçulmanos. Por isso, não é estranho vermos o líder deste país ficar ao lado da verdade e apoiar os muçulmanos quando os vê firmes e não submissos, ou seja, que não aceitam humilhação, derrota e coisas do tipo. Então, hoje, na verdade, o que vemos como grandioso novamente não é a América. O que vemos como grandioso hoje, de novo, é a Espanha, o Irã, o Iêmen e outros países assim que enfrentam a injustiça e a tirania. É isso que temos hoje. Não se esqueçam de se inscrever e clicar no botão de curtir. Que a paz, a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Até a próxima!